Nos conte, essa nossa relação com os Estados Unidos, o que a gente importa, exporta, o tamanho da grana que está envolvida. Vamos lá, Leisa. Esse é um ponto importantíssimo para a gente considerar, porque se a gente for pensar no embasamento econômico, técnico, né? Econômico/técnico, que não é o que a gente tem acompanhado muito nessas tarifas de Trump desde o princípio, mas nessa relação, e lembrando que sempre Donald Trump defende que quer uma relação que seja benéfica para os Estados Unidos, essa relação com o Brasil sempre foi benéfica para os Estados Unidos e isso vem acontecendo há décadas. A nossa relação com os Estados Unidos na balança comercial é de déficit para o Brasil e de superávit para os Estados Unidos. Então, de cara, essa já é uma informação inverídica nessa carta que foi enviada pelo presidente Donald Trump para o Brasil, para o presidente Lula, falando sobre essa tarifa, para tentar justificar essa tarifa dos 50%. E aí, Elisa, eu trouxe aqui para poder a gente dar uma olhada nos produtos que a gente mais envia para os Estados Unidos. A gente até já chegou a falar aqui com vocês um pouco sobre isso, mas para poder vocês entenderem, nessa situação aqui de 2025 até o mês de junho, a Elisa muito bem lembrou agora há pouco que no ano de 2024, a gente mandou para os Estados Unidos algo na casa dos mais de 40 bilhões de dólares. Nesse tanto de produto que a gente muito mandou para os Estados Unidos, o ranking não muda muito no comportamento, é mais ou menos isso aqui que se baseia as coisas que a gente envia para lá. Então, as exportações em 2025 até junho, já temos o petróleo, produtos de petróleo e também alguns materiais relacionados, liderando esse ranking. Mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares de exportações somente nesse ano de 2025, em que a gente já tem uma relação deficitária nessa balança comercial. Por que tanto petróleo que a gente envia para lá? Porque, Elisa, o nosso petróleo que a gente extrai do pré-sal, por exemplo, é um petróleo bruto que as nossas refinarias não têm capacidade de refinar para fazer chegar no produto final. Então, portanto, a gente precisa mandar para os Estados Unidos para passar por esse processo de refino e depois a gente compra de volta. Olha o quanto que esse trâmite não pode ficar mais caro com essa tarifa de 50%, o que impacta significativamente na nossa inflação. Então, é o produto que a gente mais envia, muito principalmente também por causa de uma dependência aqui do Brasil. Ferro e aço é o segundo item que a gente mais envia, apesar da gente ter os Estados Unidos também produzindo minério de ferro, mas a gente tem produtos que são semi-acabados, que no final das contas entram nessa lista, que são utilizados para a produção de maquinário, enfim, é utilizado diretamente na construção de peças, de aeronaves e tudo mais. É o segundo item que a gente tem aqui de maior exportação para os Estados Unidos, passando a casa dos 3 bilhões de dólares. Outro item, e aqui eu chamo bastante atenção, Elisa, café, chá, cacau, especiarias e respectivos produtos, mas principalmente café. É o terceiro produto que o Brasil mais envia para os Estados Unidos. E aqui eu chamo a atenção porque é um produto que chega no consumidor final. O americano consome muito café. E aqui não se trata simplesmente de dizer assim, porque Donald Trump fala na carta dele, as empresas que quiserem se instalar no Brasil, fazer investimentos, como é que a gente vai transferir uma fazenda de café assim simplesmente para o solo americano, que aí tem que contar com os fatores climáticos, enfim, né, se eles não compram da gente, vão comprar de quem? Vão ter que se virar. Se eles compram há tanto tempo e a gente exporta tanto, é porque existe alguma limitação de território mesmo, de produção. Necessidade. É a necessidade que, nesse caso, o café tem e que isso pode acabar impactando também os americanos. Depois a gente tem outro material de transportes, aí no caso das aeronaves, turbinas para aeronaves também. Aqui eu chamo a atenção para a exposição de uma empresa especificamente, que lembra todo aquele imbróglio com a Boeing, Elisa, que a gente teve, várias investigações acontecendo? A Embraer, que é uma fabricante de aeronaves e peças brasileira, acabou se destacando bastante nessa relação com os Estados Unidos, porque eles precisavam manter manutenção de aeronaves, peças e tudo mais. Então a Embraer saiu muito bem. Nessa situação, pode ser impactada, porque é uma empresa brasileira que vai estar sujeita a essa taxação. Mas é um outro item que a gente envia bastante para lá. A Embraer é uma empresa bastante também exposta lá nos Estados Unidos e que, portanto, a gente também deve ver uma forte atuação do setor, né, aeroespacial no próprio governo americano por causa dessa dependência que a gente sabe que o país também tem. Bom, carne e preparação de carne é um outro item aqui, o quinto item que a gente mais exporta para os Estados Unidos. E aí tem um item aqui bastante interessante, Elisa, hambúrgueres. A gente sabe que americano adora comer um hambúrguer. Agora bugou minha cabeça. E no final é um produto derivado da carne que é uma preparação da carne que a gente envia muito para lá. Então não só a carne em si, né, as peças do boi, mas
muito especificamente, os derivados dessa carne, as preparações dessa carne. No caso, entre o hambúrguer, o americano, não dá nem para poder a gente questionar o tanto que isso é consumido. E, portanto, é também um dos produtos mais enviados, o quinto produto que a gente mais envia para lá, mais de $1 bilhão. Nessa situação, tem algumas empresas brasileiras, Elisa, que pode conseguir driblar essa taxação. Eu lembro para vocês que a JBS recentemente fez uma dupla listagem na Bolsa Americana. É uma empresa brasileira, mas que ela também tem produção, tem indústria, tem fábrica instalada nos Estados Unidos. Ah, é daqui, mas também tem fábrica lá. E ela pode conseguir driblar um pouco essa situação das tarifas. Algumas empresas podem acabar conseguindo driblar, mas não são todas e ainda assim a gente pode sentir um impacto dos dois lados. Tem também o suco de laranja, Elisa, que aí vai entrar um pouquinho mais para baixo aqui desse ranking, porque a lista é extensa. A lista é grande. Vai entrando um pouquinho mais para baixo, mas que no final afeta bastante realmente essa balança comercial, que, de novo, é deficitária para o Brasil e é superavitária para os Estados Unidos. Então, se a gente pensar nessa relação comercial, aí a gente não tem esse argumento de Trump de que essa relação não está sendo boa para os Estados Unidos. Isso não dá para poder dizer, porque há décadas a gente tem um déficit nessa balança comercial, mesmo as exportações dos Estados Unidos tendo crescido bastante para o Brasil nos últimos anos. A gente vem aumentando o número de importações, a gente tem aumentado o número de exportações, mas ainda assim, ainda importamos mais do que exportamos.